Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem tá falando é o Cortez, né? E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre zonas de interação, né? De pullback e liquidez, certo? Então, antes de começar o vídeo, já peço que você deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para um amigo e tamo junto. Bora pro vídeo. Então, antes de ir pro assunto de hoje, né? Que é as zonas de interação de pullback e liquidez. O ideal é você ter visto, né, o vídeo da estrutura versus fluxo e, no caso, a maneira de identificar os nossos POIs de alta probabilidade, né? Como identificar order blocks de alta probabilidade. Order blocks porque é mais conhecido, mas o certo seria ponto de interesse entre oferta e demanda. Mas também, né, não deixe de ver todos os vídeos que tem no canal aqui que completa bastante sobre isso. Porque tudo que eu falar aqui, no caso, é através de que tem que somar uma narrativa, né? A soma dos conceitos até a execução. Não pegar conceito separado, uma quebra, um choque, né? Um sweep, certo? É tudo junto, é uma narrativa. Então, indico vocês verem esse vídeo antes de ver esse, beleza? Certo? Dado o recado, bora pro vídeo. Então, vamos lá. Né? O que seria zonas de interação? Seria a região de oferta e demanda, né? Seguindo a lógica da estrutura, certo? E é natural acontecer um pullback para essas zonas, né? Que naturalmente o povo ensina, né? E você entende o básico, certo? O que naturalmente fala é que quando tem uma expansão, né? Vai acontecer o que? Um pullback, uma correção, uma retração, né? Até buscar um novo target, um novo alvo que seria esse topo, porque aqui está numa estrutura de alta, certo? E no caso, seria uma interação nas zonas de demanda, caso uma estrutura de alta, e vai ter interações na zona de oferta na estrutura de baixa, né? E deixa eu fazer. Vou desenhar aqui bonitinho. Então, A zona de interação é que sempre vai ter uma região de oferta e demanda, que pelo próprio nome já fala que vai ser o que? Uma interação, uma zona não mitigada, né? É importante também não estar mitigada. Então, isso aqui é a demanda, certo? Demanda, né? Aqui vai ter outra demanda. Vai ter outra demanda. Aqui também teria uma demanda que falhou. Aí começou a fazer o que? Oferta. Ofertas. Certo? Então, beleza. Então, no caso, é natural ter interações nessas zonas, só que a interação não quer dizer que vai reverter, né, o fluxo e tal, porque quando a gente sabe que está no momento de expansão, é natural que tenha uma correção, por isso que a gente usa também o Premium Discount, né, para estar comprando barato e vendendo caro, certo? Né? O Smart Money seria isso, dinheiro inteligente. Então, é natural acontecer interações, só que interações não quer dizer que vai reverter a partir dali. Até mesmo porque aqui estava numa estrutura de alta e aqui virou para baixa. E, se vocês forem ver, no caso, como que a gente vai usar isso, seria usar até mesmo para diminuir a chance da gente virar indução, né? A gente tomar stop, né? Então a gente vai usar essas zonas como indução, ou seja, essas zonas precisam ser capturadas e no time frame menores vai começar uma correção, pullback. A gente pode identificar oportunidades, né, para surfar esse pullback, mas tendo em base sempre a estrutura maior, né? Então aqui, se a gente estava nesse fundo entre esse topo, é natural ter uma correção, né? O preço emitir alguma zona de demanda aqui e começar uma nova expansão. Então partiu desse fundo para um novo topo. A mesma coisa. Foi fazendo assim, certo? Importante você entender a estrutura bonitinha, assim, desenhadinha, para na hora da prática você conseguir interpretar e contar uma narrativa, né? Então aqui tem fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, certo? Opa. Então aqui, se a gente for ver, o mercado estava de alta, a gente estava trabalhando desse fundo para esse topo. Natural aconteceu uma correção, né, um pullback, e seguiu o fluxo que era de alta, correto? E a gente começou desse fundo para esse topo, só que se a gente for ver, o preço aqui, ele não mitigou essa demanda.
Ou seja, ela acaba criando todo um cenário para futuramente essas regiões ser liquidadas, né? Por isso que a gente aguarda sempre acontecer um sweep nessas regiões. Porque se a gente for ver aqui, depois desse último fundo que fez o topo mais alto, o preço reverteu para baixa, falhando essa última demanda, que era válida por ter gerado um rompimento de estrutura, só que acabou sendo rompida, ou seja, invalidou essa zona. E, se vocês forem perceber, depois que ele consumiu essa zona aqui, ele veio mitigar uma zona mais próxima, que era o quê? Essa zona que não havia sido mitigada. E nessa hora que mitiga essa região, é natural começar uma correção, né? Porque isso aqui, vamos falar que seria uma estrutura de H4, certo? E depois que ele quebra aqui essa região, que ele consome, é natural começar uma correção. E dentro dessa correção a gente vai identificar o que? O pullback no M15. Isso aqui é uma estrutura H4. Aqui, esse momento de compra, esse momento de buy, seria, né, um pullback do M15 dentro dessa leg do H4, né, entre esse topo e esse fundo. Aí o preço vem, chega aqui nessa região e rompe novamente, né, alinhando com o H4. Por isso que eu falei que é importante ver o vídeo lá de estrutura e fluxo, né? E então aqui aconteceu a interação nessa zona que não havia sido mitigada, é natural, certo? Da natureza da estrutura, né? Depois de consumir uma liquidez. E o preço fez um rompimento novamente, confirmando aqui esse fluxo de baixa. Aí o que, que ele faz? Ele vem mitigar o que? Outra zona não mitigada, né? Só que a gente está trabalhando entre esse topo e esse fundo. E depois que ele consome esse fundo aqui, novamente, ó, ele consumiu, ele interage na zona mais próxima aqui, né? Provavelmente fecha o imbalance e tal, mitigou essa zona, começa uma correção dessa leg de H4 desse topo para esse fundo, no M15 aqui a linha comprador, até uma região mais premium e continua novamente expandindo. Então aqui foi o pullback dessa leg, desse topo para esse fundo, e fez novamente uma nova leg de expansão e começou novamente uma correção, depois que capturou aqui, esse fundo aqui também, certo? E aqui, vamos falar aqui, no caso, se não tivesse, né? Vamos falar que o preço fez essa estrutura assim aqui. Se caso não tivesse, né, se tivesse desse cenário, essa região, o que o preço faria? Ele iria vir consumir ela, mitigar a zona mais próxima, né? Consumir essa região aqui e alinhar novamente, fazer esse pullback, certo? Então preste atenção, né, identificar as regiões bonitinhas de topos e fundos, certo? Beleza? Então agora eu vou estar mostrando aqui um exemplo no gráfico. Aí antes de estar mostrando o exemplo no gráfico, e só continuando aqui, né, essa teoria, deixa eu passar para cá ela, certo? Se vocês forem ver como o preço virou aqui, né, depois que consumir esse fundo, é natural começar uma correção. E se caso o preço virar comprador de novo, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ele vai consumir essa região e mitigar uma região mais próxima, né? Vai mitigar alguma região de demanda. Aí, de novo, ele vai consumir essa região aqui e mitigar uma zona mais próxima, certo? Daí o preço já virou comprador, mesma coisa. Né? Então aqui, ó, ele vai acabar consumindo essa região aqui, mitigar uma zona mais próxima e começar um pullback aqui. No caso, aqui isso é uma nova expansão de H4, né? Entre esse fundo e esse topo, natural começar uma correção, né? Mitigou uma zona aqui de demanda, uma região não mitigada e fazer uma nova expansão. Então a gente vai usar o que? As zonas do passado para, né, ver a questão de liquidez. Então aqui, se era uma zona de uma zona de oferta, a gente espera ela ser liquidada, no caso ela vai consumir essa região, mitigar uma região mais próxima e começar vai ter uma interação, né? E depois de consumir esse topo aqui, é natural no 15 minutos, né? 5 minutos, M1, começar um pullback, uma zona mais discount, né? Aconteceu o change of character ali no low time frame, até uma zona discount, depois a gente espera a mesma coisa aqui na região mais discount aqui, no caso aqui tá na premium já. Se a gente espera uma reação aqui no low time frame e vai ter uma nova expansão, e nessa ele vai capturar essa outra região aqui, né, junto que captura esse topinho que gera alvo de liquidez. Depois que ele captura, vai fazer o que? Mitigar uma região mais próxima. Vai acontecer aqui uma reversão no low time frame, dá a oportunidade de pullback entre esse fundo e esse topo. É a mesma coisa aqui em cima, né? Entendeu? Então seria basicamente isso.
As zonas do passado a gente espera ser sweepada, porque vai diminuir a chance da gente virar indução. Então, quando acontece o consumo desse topo aqui, ele vai me tirar uma zona mais próxima, a gente pode esperar uma reação aqui de pullback para essa zona aqui. Mesma coisa, expandiu novamente, a gente normalmente vai ver acontecer de capturar uma região aqui e vai reagir aqui o low time frame. Então, por isso que aquela aula lá de identificar order block de alta probabilidade, identificar o nosso POI de alta probabilidade. Sempre esperar um consumo de liquidez e um realinhamento, né, na aula de estrutura e fluxo. Beleza? Então, é um complemento. Certo? Então, aqui agora eu tô no gráfico, né, no LCD, pegar como exemplo aqui. Se a gente for ver, né, ó, começar aqui, eu tô aqui no diário, né, tava numa estrutura bullish, né, aqui seria o fundo protegido, essa região aqui de demanda, certo? Uma demanda do diário. Então, nosso alvo estava aqui, né? A gente estava nesse range do diário aqui, desse fundo para esse topo, certo? Expansão, correção, no caso pullback, expansão novamente, beleza? E depois que ele buscou o target aqui no alvo do diário, né? Vou colocar aqui alvo, target, barra alvo, certo? É natural começar uma correção, beleza? Mas eu vou pegar aqui, ó, para vocês verem e vocês têm que tirar a prova real, né? Voltar no gráfico de vocês, certo? E fazer o backtest, né? E tirar as próprias conclusões do que eu tô passando aqui. Estou aqui para somar com vocês, beleza? Então, a gente for ver, né? Natural essas zonas depois que tem um consumo, né? Ou seja, quebrar esses topos aqui, começar uma correção. E aqui a mesma coisa. Nesse caso aqui, o preço fez só um FTC, flagra em fechar, né? Deu algum alinhamento aqui, talvez no M15. Teve, na verdade, um alinhamento aqui. Ó, depois que consumiu o que eu falei, isso aqui era uma zona do H4. Ele consumiu essa zona. Teve alinhamento ali no M15. Ó, tinha uma zona aqui do M15 bem clean aqui. Depois de ter falhado o último topo. Né, ganhou força bullish. Importante a narrativa do price action, né? A ação do preço. Isso que eu falo de price action é a ação do preço. Esforços versus resultado, certo? Então, aqui quebrou o topo novamente, né? Já virou comprador, certo? É natural. Aqui, isso que eu falo, ó, de esperar consumir uma região aqui do passado, igual essa daqui, esperar consumir essa região, porque você não vai sair entrando em qualquer região aqui do time frame, ainda mais está no momento de expansão, muita gente já queria vender ali no M15, provavelmente nessa região aqui. Deixa eu voltar, deixa eu só marcar essa região aqui. M15 aqui, ó. Por isso que é importante esperar consumir um topo, né? No caso do H4, do diário, para aí sim esperar um realinhamento ou time frame do M15 para baixo para achar uma oportunidade de correção. Que como a gente está no momento de expansão novamente do H4 aqui, olha o que eu falo, de você não sair entrando em qualquer choque, né? Então a gente iria querer vender por volta dessa região aqui, né? E foi estopado, né? O fluxo totalmente bullish aqui. Então, se você prestou atenção naquela aula de estrutura e fluxo, já não ia vender aqui, né? Mas essa dica aqui que ele não consumiu o topo, estava aqui, ó, o topo de H4. Depois que ele consumiu, teve um realinhamento ali e derreteu, né, até um pouco. Então, voltando aqui para H4, aquela coisa que eu falei, ó. O preço tinha essa região de demanda aqui, então, ou seja, a gente espera essa região falhar, porque também tá muito óbvio, né? E antes de virar a indução. Depois que ele falha, o que que ele faz? Ele mitiga uma região mais próxima, que era essa região aqui da H4. Esse Sell to Buy H4, né? Que fez o rompimento aqui desse topo de H4. Então aqui foi um cenário perfeito de indução, de cenário de liquidação aqui, para você virar a indução, né, vender, comprar antes e depois o preço vem capturar, reagir no próximo mais ponto, que também no ponto mais próximo que tinha imbalance, né, tinha um motivo aqui que quebrou a estrutura, era super válido. Depois for ver aqui no M15 essa região começou uma correção, né, fez um alinhamento ali no time frame, ó, né, aí aqui ó,
Teve um topo capturado, reagiu nessa região e foi subindo. Nessa, se a M15 não tá clean, vai pra M5, vai pra M30. Você tem que ir alternando o time frame para conseguir enxergar a estrutura bonitinha, né? Como fosse topo e fundo, né? Desenhadinho, entendeu? Certo? Então, tudo é prática. Então, sempre vai praticando, alternando time frame, análise multi-time frame, com base no high time frame, né? Para execução low time frame, do maior para o menor, né? E aqui, depois que consumiu, né? Mitigou essa demanda, momento totalmente bullish, certo? Vou voltar aqui para H4 novamente. A gente vai ver, ó, a mesma coisa aconteceu aqui, né? A gente tava entre agora, a gente tá no momento de expansão novamente da H4, desse fundo, fez esse topo, então a gente tava nesse range aqui, topo, fundo, aí o preço fez aqui, então ele tinha que buscar o quê? Buscar aqui, que é o novo target, certo? Por isso que ele buscou aqui o novo target, a gente viu que essa região aqui, esse fundo no caso, não rompeu aqui, ou seja, vira alvo de liquidez. E o que o preço faz? Vai lá, manipula esse fundo, muita gente deve ter tentado comprar por aqui. O preço vai mitigar uma região mais próxima não mitigada, se a gente for ver na H4, tinha imbalance, né, em uma zona aqui talvez mais refinada num time frame menor, é o que eu falo, ó. Consome essa região, mitiga uma região não mitigada aqui, né, começou um pullback aqui, uma correção, mitiga uma zona não mitigada e o time frame aqui, vamos ver M15 para baixo, cadê? Aqui nesse dia não teve um realinhamento clean na M15, mas e tá tudo bem, sabe? Por isso que é importante a gente seguir o plano, porque a gente sabe que o mercado é abundante, né? Sempre lembre-se disso. O mercado é abundante. Não teve oportunidade dentro do nosso setup? Paciência, espera o próximo dia, certo? A gente tá aqui para ser lucrativo, né? Para diminuir o risco e aumentar nosso retorno. Aumentar nossa probabilidade ao nosso favor, certo? Mas aqui é aquela ideia que eu falei, uma zona não mitigada, natural começar ele vir consumir e mitigar a zona mais próxima não mitigada. Então a mesma coisa aqui, veio aqui, aí sim esse fundo expandiu, fez um novo topo, depois que capturou esse topo, aí é natural começar o que? Uma correção, ó. Captura esse topo aqui, captura até um topinho aqui do passado, né, ó, mesma coisa. Talvez aqui agora na M15, M5, teu, aqui ó, M15 no M5, no próprio M15 deu oportunidade clean aqui, ó. Essa região aqui, ó. Por quê? O preço veio, né, fez esse fundo, fez um topo mais baixo, já falou, então se ele não conseguir renovar o topo que estava aqui, ele vai virar alvo de liquidez, certo? Aí na hora que ele falhou aqui, talvez no M5 tava mais clean, igual eu falei, vai alternando o time frame. Cadê? Não, aqui ó, tava aqui, ó, M5 teve rompimento e tal, beleza? Teve a oportunidade aqui de vender, né, o que é um possível pullback, uma correção. Pelo menos até essa demanda aqui poderia já tirar parcial, 1 para 14. Né? Se a gente for ver aqui na H4 uma zona melhor, né? Vamos ver o que tem na H4 aqui. Ó, na H4, a zona muito óbvia, virou indução liquidez. Ele veio mitigar onde faltava, né? Tinha imbalance aqui. Então dá para surfar pelo menos até esse começo de fechamento do imbalance. Né? Teria dado aqui 1 para 21. Porque justamente depois que rompeu o topo, captura liquidez aqui do passado, desse topo aqui. Então depois que faz uma nova expansão, é natural começar o que? Uma correção. Né? Você tava assim, ó, topo, fundo, não violou esse topo aqui, até que ele violou, bum, rompeu. Na hora que ele rompeu, é natural começar uma correção. E rompeu novamente. Nessa que rompeu novamente, atingiu o que? O target do diário, né? Buscou o target do diário aqui. Né? O H4 estava em alta junto com o diário, certo? Aqui, ó. Uma zona super válida aqui. A mesma história em, ó. Uma região muito óbvia, assim. Ainda mais que ela não fez nem, tipo, vamos se dizer, um fundo, né? Porque eu estava assim, ele nem fez isso daqui pra romper, né? Aqui, essa região. No caso, ele só fez uma pausa, né? O preço já tava fazendo assim. A pessoa fez aqui uma mini pausinha e rompeu. Então, tipo, essa região não é tão forte. A pessoa indo aqui na zona de baixo, que realmente fez um fundo e continua seguindo, certo? Então, aquela coisa. É uma região muito óbvia, virou liquidez. Mitigou uma região aqui, que
que faltava ser mitigada, né? Talvez. Aí você vai alternando o time frame, certo? Olha lá, tomou liquidez. Ele tende a continuar o momento que era de alta ainda que não virou vendedor. Né? Se eu voltar aqui pro diário, na verdade H4. Depois que ele vem, ó, consome aqui essa região, ainda não tinha quebrado, ele, depois que consumiu aqui esse topo, é natural fazer o quê? Uma correção, certo? Talvez vamos ver ali M5, M15. Ó, aqui, depois que ele consumiu esse topo aqui, ele falhou as demandas, né? Região mais clara da M15 e tal, desenhadinha, falhou. Aí o preço veio aqui, né, me tirar essa região, que foi responsável por consumir esse topo, né? Natural. Se a gente for ver, o preço ainda deu uma interação novamente forte, ó. Continuou o quê? Ou seja, aqui o fluxo era vendedor. Por isso aquela lá de estrutura e fluxo. Importante vocês dar uma olhada. Então, ou seja, aqui pode ser uma possível correção, um pullback, né? Até uma zona mais discount aqui do diário. Certo? Que ainda não foi mitigada aqui para baixo. Certo? H4 talvez mais clean para cá, né? Essas regiões aqui não mitigadas. Tem essa região que tem balance. Tem aqui essa região de baixo também. Né? Então são zonas natural que pode acontecer uma interação, mas não quer dizer que vai reverter, porque o fluxo até chegar aqui vai estar bem vendedor. Então é natural ter interação, mas não quer dizer que vai inverter, certo? E aqui se a gente for ver agora no M15, ó, a gente viu que no M15 está bem clean, bem clara, que está de baixa, né? Sempre é importante mapear contando a narrativa para não ficar perdido. E aqui tinha uma zona, mesma coisa, muito clara aqui, no M15. Então, esperar essa zona ser liquidada. E se aqui é uma zona do M15, eu vou esperar aqui uma reação. E no M1, né, no M5, time frame que você identificar com mais clareza. Deixa eu ir aqui para M5. Então aqui, ó, o preço está vindo. Nenhum momento, nenhuma demanda falhou, né? Ó, se você for ver, tá respeitando. Olha lá, mesma história, é fractal. Aqui no M5, gerou rompimento de estrutura. Gerou rompimento de novo. Aquela coisa, né? É aqui, dá para considerar que consumiu uma liquidez, né, desse fundinho aqui. E aqui não fez nada. Então, o que acontece? Era uma zona não mitigada também. O preço vai fazer uma liquidação e mitigar a zona mais próxima, beleza? A pessoa vem aqui, ó. Agora sim a gente teve uma intenção vendedora clara no M5, no M15, olha essa porradona. Tem essa região aqui do M15, que é onde faltava em balance fechar. E o que ela fez? Ela consumiu um topo aqui, né? Mitigou uma supply aqui não mitigada, talvez no low time frame. Como a gente já tava tudo alinhado aqui, o M15 tava vendedor. H1 tava vendedor. Deixa eu ver o H4. H4 ainda não tava vendedor ainda não. Ainda tinha esse fundo aqui para esperar alguma região aqui para baixo, pelo menos ser capturada e tal. Então aqui se eu vi que teve essa intenção clara, olha de novamente o esforço e resultado, né? O esforço para subir devagarzinho, o resultado para cair. Menos esforço e muito mais resultado, né? Então aqui eu posso refinar aqui para M5, agora estou no M5, né? Certo? Então aqui teve uma falha de várias demandas, ó. Essa demanda, essa demanda, essa demanda, essa demanda. Então falou várias demandas, olha essa força que aconteceu aqui. Só que a gente sabe que é natural. Depois, ó lá, que eu falei, zona não mitigada. Ele consome uma região aqui. Natural começar o que? Uma correção para agora desse topo para esse fundo. Daqui para cá, natural. M1, ó lá. Deixa eu ver, M15. Ó, M15 o que acontece, ó. É fractal. Chega a ser engraçado, né? Ele vem mitigar aqui. Certo? Só que aquela coisa. É uma região, né? Não se devido mitigada, mas ela não consumiu nenhuma liquidez. Então a gente sabe que não é de alta probabilidade. A gente sabe que o fluxo estava vendedor ainda. Certo? Aqui pode ser só uma manipulação, uma armação. Só que, se eu quero uma confirmação a mais, então aqui é uma estrutura do M15, do M5, né? Um API aqui. Minha supply. Eu quero
né? Depois, ó, se a gente for ver, depois que ele consumiu no M1 agora, aconteceu o que? Eu tinha já o caráter do M1. Falhou aqui esse topo, né? Falhou esse topo aqui, ou seja, o próprio M1 virar comprador. Então, até chegar aqui, o fluxo vai estar comprador. Eu quero que o que aconteça, o preço vire vendedor. O preço está vindo aqui. Mesma historinha do passado. Nenhum momento, nenhuma demanda falhou. O preço vem, né? Lá, nenhum momento, nenhuma demanda falhou. Ó, consumiu aqui esse topinho. Terminando de mitigar essa oferta restante. Bom, agora sim, ó, falhou aqui a demanda, ó. Demanda, indução, né, liquidez aqui, essa região. E eu quero então vender aqui, nessa região aqui. Porque ela consumiu liquidez desses topos, né, falhou a demanda, ou seja, o M1 ali é o vendedor. Que o M15 já estava alinhado, o H1 já estava alinhado. Né, deixa eu ver aqui. Ponto 4, vai, vamos deixar 1.5, 1.6 aqui. Só até esse topinho aqui de trás. Né? O preço vem, eu ativo a ordem. Beleza? Agora esse fundo aqui virar alvo de liquidez. Deixa eu passar mais rápido. Virar alvo de liquidez. Uma consumida. Natural, consumiu, mitigou uma região mais próxima, interação. Né? Mas não quer dizer que vai reverter. Certo? E aí, né? Só ir gerenciando a trade, tirando parcial, até esse fundo dar 1.51. Passar aqui na H4 vai mais rápido. Até onde essa trade vai. Na H4, ó. Consumiu uma região aqui, mitigou a região mais próxima. Natural ter uma interação. Só que, ó, nenhum momento virou comprador. Ó, já aqui 1 para 129 já. Ó, a mesma coisa, ó. Mitigou a zona mais próxima, interação, mas o fluxo está vendedor. Então, por isso é importante entender a estrutura. A estrutura é a principal, é a base. Deixa eu fechar aqui agora o replay. Olha lá, mesma coisa, ó. Tá consumindo esse fundo, né? Aqui, ó. Consumiu o fundo, natural começar uma correção. E aquela tradezinha ali no 1 minuto. Até o momento teria dado 1 para 210. Vamos arredondar aqui, ó. 215. Execução lá no 1 minuto. Entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo esse vídeo e preste atenção nesse vídeo aqui. Rever novamente, próxima vez que você for rever, faça anotações, né? Tem vários vídeos no canal que é importante aqui. Então, é isso. Tamo junto, até a próxima.